Eu preciso te contar uma coisa que nunca contei pra ninguém. Não porque eu tenha orgulho, pelo contrário, porque o que eu vou te dizer vai me fazer parecer exatamente o que eu fui, um homem que tinha tudo e que destruiu a coisa mais preciosa da sua vida sem nem perceber o que estava fazendo. E o pior, eu achei que estava sendo civilizado, eu achei que estava sendo justo. Eu me olhava no espelho todo dia e via um homem de decisões difíceis, um homem que não fugia do que sentia. Demorou anos para eu entender que o espelho estava me mostrando um covarde. Mas vou começar pelo começo, porque você merece entender como uma história assim começa. Não com vilões e monstros, mas com um homem comum que foi tomado por algo que ele foi fraco demais para resistir. Meu nome é Rodrigo Duarte. Tinha 44 anos quando tudo que construí desabou em cima de mim. CEO de uma empresa de importação e exportação, construída do zero em 15 anos. Escritório envidraçado no 12º andar, com vista para a cidade que eu achava que tinha conquistado. Carro importado na garagem, restaurantes caros no fim de semana. A vida que a maioria dos homens sonha quando fecha os olhos e pensa em sucesso. E tinha Valentina. Valentina tinha 24 anos quando nos casamos. Ela tinha 29 quando eu destruí o casamento. 5 anos, que para muita gente podem parecer pouco, mas que para nós foram densos, reais, cheios de coisas que eu ainda sinto na pele quando o silêncio da noite fica pesado demais. Ela era bonita de um jeito que incomodava. Não porque chamasse atenção demais, mas porque a beleza dela era serena, consistente, do tipo que não depende de luz boa, nem de maquiagem, nem de roupa cara. Cabelos castanhos longos que ela prendia quando estava concentrada. Um sorriso que ela não desperdiçava. Quando aparecia, era porque era de verdade. Eu a conheci num evento corporativo que eu não queria estar. Um daqueles jantares de gala, onde todo mundo finge que está se divertindo enquanto faz networking com crachá no peito. Valentina trabalhava no cerimonial do evento. Não era garçonete, era a coordenadora, aquela que circula discretamente garantindo que tudo funciona sem que ninguém perceba o esforço. Eu a observei a noite toda sem coragem de me aproximar. No final, quando as mesas estavam sendo desmontadas, ela passou pela minha frente e eu disse a coisa mais idiota que um homem pode dizer. Você organizou tudo isso? Ela me olhou com uma calma que já era uma resposta. Disse, sim, e continuou andando. Levei 3 semanas para conseguir o número dela. O começo foi o que os filmes prometem e raramente entregam. Ela era inteligente de um jeito que me desafiava. Não deixava passar nada, questionava tudo, mas sem arrogância, com aquela curiosidade de quem genuinamente quer entender o mundo. Tinha aprendido a fazer doces com a avó, uma senhora do interior, que criou a neta sozinha depois que a mãe de Valentina morreu quando ela ainda era criança. Essa receita da avó, o brigadeiro de chocolate meio amargo, com a textura no ponto exato, era a coisa mais preciosa que ela guardava. Ela fazia para mim nos domingos de manhã, de avental, descalça na cozinha, com aquele cheiro quente de manteiga e cacau espalhando pelo apartamento. Eu ficava sentado no balcão só observando. Achava que era amor. E era, só que eu não soube proteger. Nos casamos 18 meses depois de nos conhecer. Cerimônia pequena, íntima, porque Valentina não queria exagero. Disse, eu não preciso de festa para saber que é para sempre. Eu concordei. E acreditei. Acreditei de verdade naquele momento, em pé diante dela, com o coração batendo no ritmo mais honesto que já teve. Mas o casamento e o sucesso profissional cresceram juntos, e o que eu não percebi é que eu fui deixando um alimentar o outro de um jeito doentio. Quanto mais a empresa crescia, mais eu precisava de validação constante. Mais reuniões, mais viagens, mais jantares com sócios e clientes. E Valentina ficava em segundo plano. Não porque eu quisesse, mas porque eu nunca fiz o esforço de colocá-la em primeiro. Ela não reclamava. Não era do tipo que reclamava.
só ficava mais quieta, e eu, idiota que eu era, confundia quietude com aceitação. Mônica apareceu no 3º ano do casamento, sócia de uma agência de marketing que prestava serviço para minha empresa. 31 anos, vestido verde, sempre vestido verde, como se fosse uma assinatura. Joias discretas, mas caras. Aquele tipo de mulher que entra numa sala e reorganiza a atenção de todo mundo sem precisar dizer uma palavra. Ela era o oposto de Valentina em tudo. Onde Valentina era serenidade, Mônica era urgência. Onde Valentina era profundidade, Mônica era superfície brilhante. Eu sei o que você está pensando. E você está certa. Não vou te dar desculpa nenhuma. Não vou dizer que o casamento estava mal, porque não estava. Estava esquecido, que é diferente. Não vou dizer que Valentina me empurrou para Mônica, porque não empurrou. O que aconteceu foi mais simples e mais feio do que qualquer justificativa. Eu fui fraco. Mônica me ofereceu atenção constante, admiração fácil, a sensação de que eu era o centro de alguma coisa. E eu, que estava tão habituado a ser o centro da minha empresa, engoli aquilo como se fosse necessidade. 4 meses. Foi quanto durou antes de Valentina descobrir. Ela descobriu porque eu fui descuidado da pior forma. Não por acidente, mas pela arrogância inconsciente de quem começa a achar que não vai ser pego. Uma mensagem no celular, deixada à mostra na bancada da cozinha num domingo de manhã enquanto ela fazia brigadeiro. Eu ouvi o barulho da colher parando, ouvi o silêncio e soube antes de me virar. Valentina estava grávida de 4 meses. Eu não sabia. Ela ainda não tinha me contado. Estava esperando o momento certo. Aquele jantar especial que ela vinha planejando há 2 semanas. Eu soube da gravidez e da traição no mesmo instante, vendo os olhos dela lerem a mensagem no meu celular com aquela expressão que não era choro nem grito. Era reconhecimento. A expressão de quem entende num segundo que alguma coisa que ela acreditava não existia mais. Ela me olhou. Colocou o celular na bancada com cuidado. Com cuidado, entende? Como se o problema fosse o celular cair. E disse, quanto tempo? Eu disse a verdade. 4 meses. Ela ficou em silêncio por um tempo que eu não consigo medir. Depois disse, com uma voz tão calma que foi mais assustadora do que qualquer grito, eu estou grávida, Rodrigo. Há 4 meses. O mesmo tempo. A mesma janela. Enquanto eu estava com Mônica, Valentina carregava o meu filho. Eu abri a boca. Fechei. Não tinha nada que servisse. Nenhuma palavra que coubesse naquele espaço. O que eu fiz foi o que homens covardes fazem quando não aguentam o peso do que causaram. Eu escolhi o caminho que parecia mais fácil. Disse que tinha me apaixonado por outra. Disse que precisávamos resolver aquilo de forma civilizada. Civilizada. Essa palavra ainda me dói quando passo por ela na memória, porque eu usei ela como se fosse generosidade, quando na verdade era covardia embrulhada em vocabulário de executivo. Os advogados dela eram jovens e sobrecarregados. Os meus eram caros e experientes. O divórcio demorou 3 meses. Valentina saiu com uma pensão de 6 meses e um apartamento minúsculo no bairro errado da cidade. Grávida de 6 meses, sem emprego fixo. Ela tinha saído do trabalho no cerimonial quando engravidou, porque planejávamos que ela ficasse em casa no 1º ano. Sem família próxima, a mãe morta, o pai num asilo sem condições de ajudar. Eu assinei os papéis num escritório com ar-condicionado gelado e cheiro de café. Cumprimentei os advogados, peguei o elevador e fui direto ao restaurante encontrar Mônica. Não olhei para trás. Você está me julgando agora. Eu sei, e você tem razão de julgar, porque o que eu fiz com Valentina não foi só traição, foi abandono. Foi deixar uma mulher grávida com nada. Achar que 6 meses de pensão pagavam uma conta que não tem preço, e depois seguir a vida como se o problema tivesse sido resolvido porque os papéis estavam assinados. Mas
O universo tem uma contabilidade que a gente não vê enquanto está pagando. E a conta da minha covardia estava sendo preparada com uma precisão que eu só fui entender muito tempo depois. Quando cruzei com o nome dela numa fachada colorida no centro da cidade e percebi que o mundo tinha continuado girando sem mim e que ele tinha girado a favor dela. Valentina saiu do nosso casamento com uma cesta de doces e uma barriga. Saiu dos restaurantes onde eu a levava para jantar para entrar nos mesmos restaurantes com uma cesta artesanal de celofane, pedindo licença para o gerente para oferecer brigadeiros de mesa em mesa. Ela voltou aos mesmos lugares, não para me encontrar, não por mágoa nem por orgulho. Voltou porque era onde as pessoas tinham dinheiro para comprar doce caro e ela precisava pagar aluguel. Enquanto isso, eu estava naqueles mesmos restaurantes com Mônica, champanhe, mesa do canto, rindo. E numa sexta-feira à noite, esses dois mundos se encontraram da forma mais cruel que eu poderia imaginar. E eu não fiz nada. Absolutamente nada. Mas isso é o que vem a seguir. Você está ouvindo com atenção, eu sei. E eu preciso que você continue ouvindo. Porque o que eu vou te contar agora é a parte que eu carreguei sozinho por mais tempo do que qualquer pessoa deveria carregar qualquer coisa. Era uma sexta-feira à noite. Daquelas sextas que chegam com aquele cheiro específico de fim de semana no ar. A cidade mais barulhenta, os restaurantes mais cheios, a sensação de que todo mundo está indo para algum lugar que importa. Eu e Mônica estávamos no Le Brasserie. Mesa do canto. A mesma mesa que Valentina e eu tínhamos como favorita quando éramos casados. Eu nem percebi isso na época. Percebi muito depois, e quando percebi, fiquei com um gosto na boca que nenhum vinho caro consegue tirar. Mônica estava animada naquela noite. Tinha fechado um contrato grande com um novo cliente e comemorava com aquela energia que ela tinha, expansiva, ruidosa, daquele jeito que preenche todos os espaços disponíveis numa mesa e nos que estão do lado. Ela ria alto, gesticulava, chamava o garçom pelo nome, pedia champanhe sem olhar o preço. Eu estava presente de corpo. A cabeça estava em algum lugar entre a reunião que tinha terminado mal mais cedo e os números do trimestre que não fechavam como eu queria. O restaurante estava cheio. Murmúrio de conversas, talheres tocando em pratos finos, o farfalhar suave do ar-condicionado regulado na temperatura certa. Aquele conforto caro que a gente para de notar quando está acostumado. A luz era quente, dourada, daquele tipo que faz todo mundo parecer melhor do que está. Eu estava enchendo a taça quando a porta do restaurante se abriu. Não olhei de imediato, não tinha razão para olhar. Mas alguma coisa, um movimento diferente no campo de visão, uma mudança no ritmo das pessoas ao redor, me fez levantar os olhos por um segundo, e foi o suficiente. Valentina entrou com uma cesta grande, de vime, coberta com celofane transparente amarrado com uma fita simples. Dentro, brigadeiros, bombons, trufas, os doces da avó, os mesmos que ela fazia descalça na nossa cozinha de domingo. O vestido era cor de areia, simples de algodão. Os cabelos castanhos presos de qualquer jeito. E a barriga, 8 meses, enorme, daquele arredondado que faz a gente entender fisicamente o que é uma vida crescendo dentro de outra. Ela parou na entrada, falou baixo com o gerente. Um homem de meia idade, seu Danilo, que eu conhecia pelo nome porque frequentava aquele lugar há anos. Vi o gerente hesitar, olhar para a cesta, olhar para a barriga dela e depois fazer um gesto discreto de permissão. Valentina agradeceu com um sorriso e começou a circular pelas mesas. Eu deveria ter feito alguma coisa naquele momento. Me levantado, saído. Qualquer coisa que impedisse o que aconteceu a seguir. Mas fiquei paralisado com a taça de vinho a meio caminho da boca, olhando para a mulher que eu tinha deixado grávida e sozinha percorrer o mesmo restaurante onde eu bebia champanhe com a mulher por quem eu tinha a trocado.
Valentina ia de mesa em mesa com aquela postura, ereta, educada, sem nenhum sinal visível de vergonha ou hesitação. Como se vender doce grávida num restaurante de luxo fosse exatamente onde ela deveria estar. Doces artesanais, senhor, brigadeiro gourmet, trufas de maracujá. Algumas mesas ignoravam, outras compravam. Uma mulher mais velha, de cabelos platinados e brincos de pérola, provou um brigadeiro na hora e chamou Valentina de volta. Moça, isso está delicioso. Me dá mais 5. Valentina sorriu. Aquele sorriso real, o que eu conhecia, o que ela não desperdiçava. Embrulhou os 5 com cuidado. Agradeceu com uma leveza que ninguém que está com o aluguel atrasado e o corpo doendo deveria conseguir ter. Eu baixei a cabeça. Torci para ela não chegar até a nossa mesa. Torci com uma intensidade ridícula e inútil, como se o universo fosse me dar esse favor depois de tudo que eu tinha feito. O universo não me deu favor nenhum. Valentina se aproximou da mesa do canto, levantou os olhos para perguntar se os clientes queriam algum doce e me viu. Nós ficamos olhando um para o outro por um segundo, que durou muito mais do que um segundo. Não havia como fingir que não tinha acontecido. Não havia como fingir que nenhum de nós dois estava ali. Eu vi os olhos dela registrarem tudo de uma vez. Eu, Mônica, o champanhe, a mesa que era nossa. Vi o momento exato em que ela decidiu o que fazer com aquilo. Ela ia se virar. Eu vi. Estava prestes a se virar e ir embora com a cesta. E talvez, aquela noite terminasse só com a minha vergonha particular, a que eu carregaria sozinho sem que ninguém mais soubesse. Mas Mônica viu. Mônica era do tipo que não deixa nada passar, especialmente quando há plateia. Ela olhou para Valentina, olhou para a cesta, olhou para a barriga, e algo no rosto dela fez aquele movimento que eu aprendi a reconhecer. O prazer cruel de quem encontra uma oportunidade de se sentir superior. Não foi raiva, não foi culpa, foi diversão, e isso foi pior do que qualquer outra coisa que ela poderia ter sentido. Mônica apontou o dedo. No meio do restaurante, com a voz alta o suficiente para mesas vizinhas ouvirem, disse: Rodrigo, olha, a sua ex vendendo doce, grávida, isso é real. O restaurante não parou completamente, mas ficou mais quieto. Aquele silêncio pontual que acontece quando uma coisa desnecessariamente cruel é dita em público e todo mundo ao redor decide simultaneamente se vai olhar ou fingir que não ouviu. A maioria olhou. Algumas pessoas na mesa ao lado se viraram. O garçom que estava passando reduziu o passo. Eu cobri o rosto com a mão. Não por empatia. Preciso ser honesto contigo sobre isso. Não foi empatia. Não naquele momento. Foi exposição. Foi o horror de estar sendo visto naquele cenário específico, de ter aquela equação toda. Ex-mulher grávida com cesta de doces, eu com a amante no mesmo restaurante, tornada pública de uma vez por todas. Era a minha vergonha, não a dela. E isso me envergonha mais do que qualquer outra coisa que eu possa te contar. Valentina não fugiu. Isso foi o que me surpreendeu. E o que eu não esperava, porque eu a conhecia, ou achava que a conhecia. Valentina era quieta, contida, do tipo que absorve e processa em silêncio. Eu esperava que ela abaixasse a cabeça e saísse. Eu esperava que a humilhação fosse suficiente para fazê-la desaparecer. Ela não desapareceu. Valentina olhou para Mônica, depois olhou para mim. E nesse olhar havia uma coisa que eu não consigo nomear completamente. Uma mistura de cansaço e clareza e algo que não era ódio, mas que era mais definitivo do que ódio. Depois olhou de volta para Mônica. E disse com uma voz tão calma que cortou o ruído de todo o restaurante sem precisar de volume. Os doces são R$5 cada. A senhora quer algum ou só veio rir? Mônica parou de rir. Não porque sentiu vergonha. Eu a conhecia bem o suficiente para saber que vergonha não era uma emoção que ela acessava facilmente. Parou porque não esperava resposta. Tinha jogado uma pedra no escuro e a pedra tinha voltado.
e a lógica da situação não previa isso. Ficou com a taça de champanhe na mão e um sorriso pela metade que não sabia como terminar. Valentina não esperou a resposta. Virou as costas. Caminhou em direção à saída com a mesma postura de quando tinha entrado. Ereta, sem pressa, como se a decisão de ir embora fosse dela e de mais ninguém. A cesta balançava levemente no braço. O celofane fazia aquele som suave de plástico se movendo. Eu não disse nada. Preciso que você entenda o peso dessa frase. Eu não disse nada. Não me levantei. Não chamei o nome dela. Não pedi desculpa. Não gritei para Mônica parar. Não fiz um único gesto que indicasse que eu reconhecia que aquela mulher que estava saindo com uma cesta de doces grávida de 8 meses merecia qualquer coisa diferente do que tinha recebido naquela noite. Fiquei sentado, deixei Mônica rir de novo. Aquela risada que retomou o volume depois que Valentina saiu. Aquela risada que eu deveria ter silenciado com uma palavra e não silenciei. Chamei o garçom. Pedi mais champanhe. No estacionamento do lado de fora das paredes grossas e dos vidros duplos do Le Brasserie, Valentina encostou na parede de um edifício e chorou. Eu não vi isso acontecer. Soube muito depois quando ela me contou. Não para me machucar, mas porque eu precisava saber o tamanho da conta que eu tinha deixado aberta. Ela chorou com a cesta no chão ao lado dos pés. Com a barriga pesando, com os pés inchados dentro de um sapato que não era para ficar de pé o dia todo, com a risada de Mônica ecoando dentro da cabeça, de um jeito que o vento frio da rua não conseguia dissipar. Chorou pelo tempo que precisava chorar. E então limpou o rosto, pegou a cesta do chão, ajeitou o celofane e voltou a andar, porque o aluguel não esperava pela dor dela. Eu soube de tudo isso anos depois. Na época, quando saí do restaurante naquela noite com Mônica, a única coisa que eu senti foi um desconforto vago que eu engoli com o resto do vinho. Diz algo sobre o estado em que eu estava, que a única coisa capaz de me incomodar genuinamente naquela noite foi a possibilidade de que alguém do trabalho tivesse visto a cena. Mas dentro de Valentina, naquele estacionamento, no frio da rua, com a barriga de 8 meses e a cesta no braço, alguma coisa havia mudado. Não era ódio. Ela me contou isso também, e eu acredito nela porque eu a conheço. Não era desejo de vingança, não era rancor acumulado, era uma decisão. Uma daquelas decisões que não vêm com discurso nem com grito, que chegam quietas no fundo do peito e que, quando chegam assim, são as que nunca mais saem. Ela decidiu que aquela risada nunca mais ia ter poder sobre ela, não porque ia se vingar de Mônica, não porque ia me provar alguma coisa, mas porque ela nunca mais ia estar numa posição onde alguém pudesse apontar o dedo para ela e achar que isso era suficiente para diminuí-la. Eu estava bebendo champanhe quando ela tomou essa decisão. E essa decisão, tomada no frio de um estacionamento por uma mulher grávida com uma cesta de doces, foi o primeiro tijolo de tudo que ela construiu depois. De tudo que eu encontrei 5 anos mais tarde, quando o meu mundo já tinha desmoronado e o dela tinha florescido de um jeito que eu não estava preparado para ver. Mas ainda não chegamos lá. Ainda tem muita coisa que você precisa saber antes. Tem histórias que a gente conta com orgulho. Tem histórias que a gente guarda porque dói demais abrir. E tem histórias que a gente precisa contar exatamente porque dói. Porque se ficar guardada, ela apodrece por dentro e envenena tudo que vem depois. Essa é uma dessas. Eu não estava lá quando o bebê nasceu. Preciso te dizer isso logo, sem enfeite, sem transição suave, porque qualquer outra forma de chegar nessa informação seria uma tentativa de tornar palatável o que não tem como ser palatável. A mulher que eu fui casado por 5 anos, a mulher que carregava meu filho, deu à luz numa maternidade pública numa madrugada de quinta-feira, e eu estava dormindo no apartamento novo que tinha alugado com Mônica. Ninguém me avisou. Eu não pedi para ser avisado.
E o silêncio que existe nessa lacuna, o espaço entre eu não pedi e eu devia ter pedido, é um dos lugares mais escuros que eu já visitei dentro de mim mesmo. A menina nasceu saudável, forte, com um grito que Dona Zélia, a vizinha de Valentina, uma senhora de 60 e tantos anos, que se tornou a família que nenhum de nós dois soube proteger, disse que encheu o corredor inteiro do hospital. Valentina escolheu o nome antes do nascimento. Luna. Não me perguntou, não me comunicou, apenas escolheu, porque a decisão era dela e ela já sabia disso há mais tempo do que eu merecia. Eu só fui saber que tinha uma filha muito depois. Mas estou chegando lá. Valentina voltou para casa 2 dias depois do parto com Luna no colo e a mesma cesta de vime no armário. O corpo ainda doía. Ela me contou que a recuperação foi mais longa do que esperava, que havia dias em que levantar da cama custava um esforço que ela precisava negociar com ela mesma, convencendo o corpo cansado de que a conta do aluguel era uma razão suficiente para se levantar. Dona Zélia ficava com Luna durante as manhãs. Ficava sem cobrar nada, sem pedir nada em troca, apenas porque era o tipo de mulher que o mundo deveria ter em abundância e que existe em quantidade insuficiente. 2 semanas depois do parto, Valentina voltou à rua com a cesta. 2 semanas. Deixa isso pesar 1 segundo. O corpo de uma mulher que acabou de dar à luz carregando uma cesta de doces artesanais pelas ruas do centro porque o aluguel não entrou em compaixão só porque havia uma recém-nascida em casa. Os primeiros meses foram o tipo de coisa que a gente lê em livro e pensa exagero. Não era exagero. Valentina acordava às 5 da manhã para preparar os doces antes que Luna acordasse. Brigadeiros, trufas, bem casados, a receita da avó que ela sabia de memória, que ela conseguia fazer no piloto automático, mesmo com os olhos ainda inchados de sono e os braços doendo de segurar bebê a noite toda. O cheiro de manteiga e chocolate tomava o apartamento pequeno cedo demais para ser romantizado. Era cheiro de necessidade, de conta a pagar, de não ter outra opção. Saía às 9, quando Dona Zélia chegava. Voltava às 3, às vezes às 4, dependendo de quanto tinha vendido. Luna mamava, dormia, mamava de novo. Valentina comia o que tinha, que nem sempre era o suficiente. Não reclamava para ninguém porque não havia ninguém para reclamar. As vendas iam. Não bem, iam. Havia dias bons, semanas razoáveis. E então havia o mês em que tudo apertou de uma vez, como se o universo tivesse esperado pelo momento mais inconveniente. O aluguel atrasou 1 mês, depois 2. O dono do apartamento era um homem de 50 e poucos anos, que tinha herdado o imóvel do pai, e que não era cruel por natureza, mas que tampouco era a pessoa que ia abrir mão de aluguel por bondade. Bateu na porta numa tarde de terça-feira com um papel na mão e uma expressão que já era uma sentença antes de abrir a boca. Ou paga até sexta, ou eu troco a fechadura. Valentina olhou para o papel. Olhou para o homem. Disse: eu entendo. Obrigada por avisar. Fechou a porta. Ficou do lado de dentro com o papel na mão e Luna no berço atrás dela, fazendo aquele barulhinho suave de bebê dormindo, que é a coisa mais delicada que existe no mundo. Na mesma semana, Luna ficou doente, febre alta, daquela que aparece do nada e sobe depressa demais para não assustar. Valentina pegou Luna no colo às 10 da noite e foi a pé até o hospital público mais próximo. Eram 7 quarteirões, ela me contou. E ela foi rápido porque com febre alta em bebê não se brinca, e porque o dinheiro do táxi era o dinheiro do leite da semana seguinte. Esperou 5 horas numa cadeira de plástico duro com Luna no colo, trocando compressas frias no pescoço da filha, contando as horas no relógio da parede que andava mais devagar do que qualquer relógio tem direito de andar quando a gente está com medo. O médico que a atendeu era jovem, honesto, do tipo que ainda não tinha aprendido a dar notícias com a distância clínica que alguns desenvolvem com o tempo. Olhou para Luna, examinou,
Disse que era infecção, que antibiótico por uma semana resolvia, que era sério, mas controlável. E então olhou para Valentina, para a magreza dela, para as olheiras fundas, para o jeito em que ela segurava a filha com aquela tensão de quem não sabe quando vai poder relaxar, e disse uma frase que Valentina nunca esqueceu. Essa criança precisa de alimentação melhor. Não foi crueldade. Ele estava certo, mas a alimentação melhor custava dinheiro que ela não tinha. E ouvir isso de um médico de jaleco branco às 3 da manhã, com o aviso de despejo ainda dobrado na bolsa e o antibiótico na mão, foi o tipo de frase que cabe dentro da gente de um jeito que machuca nas bordas. Ela engoliu o choro ali mesmo, agradeceu, saiu, voltou para casa a pé de novo, pelos 7 quarteirões de volta, com Luna dormindo no colo e o antibiótico na bolsa e o aviso de despejo amassado onde estava. Eram quase 3h30 da manhã quando ela abriu a porta do apartamento. O corredor estava frio, o aquecedor tinha parado de funcionar 2 semanas antes e o conserto estava na lista de coisas que precisavam de dinheiro que não havia. Ela entrou, deitou Luna no berço com aquele cuidado de quem sabe que qualquer barulho pode acordar e ficou parada por um momento no meio do quarto, olhando para a filha respirar. Depois foi para a cozinha. A cesta de vime estava no canto, vazia, gasta, com o celofane rasgado numa das bordas de tanto uso. Ao lado, a geladeira com o último pacote de leite em pó e meia caixa de manteiga. Na gaveta, o aviso de despejo. Na bolsa, o antibiótico que custou o dinheiro que ela tinha separado para o transporte da semana. Valentina sentou no chão da cozinha. Não foi uma decisão. Foi o corpo decidindo pelo que a cabeça estava recusando. Os joelhos dobraram, as costas encostaram na parede fria e ela foi descendo até o chão de linóleo gelado da cozinha daquele apartamento minúsculo que ela estava prestes a perder. Luna dormia no quarto. O silêncio era do tipo que pesa. Lá fora, a cidade fazia aquele murmúrio baixo que as cidades fazem de madrugada, como se não soubessem que há pessoas acordadas dentro dos apartamentos passando por coisas que não deveriam ser passadas sozinhas. Valentina olhou para a cesta, olhou para o leite, olhou para o aviso de despejo. E pela primeira vez, desde a noite do restaurante, desde a risada de Mônica ecoando no estacionamento, desde a assinatura do divórcio e o apartamento vazio e o parto sozinha, pela primeira vez em todo esse tempo, ela pensou em desistir. Não da vida. Preciso deixar isso claro porque importa. Não era esse tipo de pensamento. Era o outro. O de largar a luta específica que ela tinha escolhido. Voltar para o interior, para a cidade onde o pai estava no asilo, encontrar qualquer emprego simples que pagasse aluguel e comida, parar de tentar construir alguma coisa com as mãos num terreno que parecia ceder embaixo dos pés toda vez que ela achava que tinha encontrado o chão firme. O pensamento tinha lógica. Tinha até uma forma de misericórdia. Não mais essa, não mais esse nível de esforço, não mais acordar às 5 e dormir à meia-noite e contar centavos e sorrir para cliente enquanto os pés doem dentro do sapato e a cabeça faz cálculo de quanto falta para o aluguel. Ela ficou com esse pensamento por um tempo, deixou ele existir sem tentar expulsá-lo, porque tinha aprendido que pensamentos expulsos, à força, voltam maiores. Sentada no chão frio, encostada na parede fria, olhando para a cesta vazia no canto. E então Luna se mexeu. Não acordou. Só se mexeu no berço, aquele movimento de bebê dormindo, um ajuste inconsciente do corpinho, um braço que saiu de baixo e ficou estendido para o lado. E fez um barulhinho. Não era choro, não era chamado. Era só o som de uma criança dormindo no mundo, existindo, respirando, completamente alheia ao fato de que a mãe estava no chão da cozinha, no limite de tudo. Valentina se levantou. Não de imediato. Ficou mais um momento no chão, ouvindo. Depois se levantou devagar. Foi até o quarto.
Ficou na porta olhando Luna no berço. A filha tinha os bracinhos abertos agora, aquele abandono total de quem dorme sem peso nenhum. A febre tinha baixado com o remédio do hospital. A respiração era regular, tranquila, daquele ritmo que faz a gente entender fisicamente o que é paz. Valentina ficou olhando por um tempo longo e disse em voz baixa demais para acordar ninguém, apenas para ela mesma e para aquele quarto frio. Você sorri sem ter nada, e eu quero desistir tendo você. Voltou para a cozinha, abriu a despensa, tinha chocolate meio amargo, o último bloco guardado para uma encomenda que havia cancelado, manteiga, leite condensado, açúcar, o suficiente para 30 brigadeiros se ela fosse cuidadosa com as proporções. Eram 4 da manhã quando ela acendeu o fogão. O cheiro de manteiga aquecendo tomou a cozinha. Depois o chocolate derretendo, aquele aroma denso e quente que não tem como ser confundido com nenhum outro. Valentina mexeu em silêncio, no ponto exato que a avó tinha ensinado. Nem mole nem duro, aquela textura que cede, mas não escorrega. Enrolou os 30 brigadeiros um por um, com o granulado que ainda tinha no armário. Organizou na cesta remontada com o celofane novo que ela havia guardado de uma compra anterior. 30 brigadeiros. Era o que ela tinha para sair vendendo naquele dia. Saiu às 9, quando Dona Zélia chegou. Foi ao centro, e numa das primeiras mesas de uma cafeteria movimentada, uma mulher de cabelos curtos e óculos grandes provou um brigadeiro e fechou os olhos por um segundo, daquele jeito involuntário de quem prova algo que é genuinamente bom, e disse: "Moça, você devia vender pela internet." Valentina ficou olhando para ela. A frase era simples demais para ser a mudança que foi, mas era uma porta, e ela estava numa posição em que qualquer porta aberta era uma possibilidade que não existia um segundo antes. Pediu o contato da mulher. A mulher deu sem hesitar, disse que trabalhava com conteúdo digital, que entendia de alcance, que tinha certeza que aquele brigadeiro merecia mais do que uma cafeteria. Valentina ligou no dia seguinte. A mulher era produtora de conteúdo, não famosa, mas com uma presença real nas redes, o tipo de seguidor fiel que confia no que ela indica. Encontraram-se na semana seguinte. A produtora filmou Valentina fazendo brigadeiro na cozinha pequena do apartamento, com Luna dormindo no quarto ao lado. Filmou a cesta, filmou as mãos trabalhando, postou com uma legenda que não tinha nada de elaborado: "Os melhores brigadeiros que eu já provei, da moça com a cesta no Le Brasserie." 50.000 visualizações em uma semana. As mensagens chegaram de uma vez, como se o algoritmo tivesse represado tudo e soltado junto. Encomendas de pessoas que nunca tinham ouvido falar de Valentina, de bairros que ela nunca tinha ido vender, de eventos que precisavam de doces para 50, 100, 200 pessoas. Valentina ficou olhando para o celular com Luna no colo, lendo as mensagens uma por uma, e não chorou porque estava além do ponto em que as emoções saem por onde deveriam sair. Ficou em silêncio por um longo momento. Depois, ligou para Dona Zélia e disse: "Dona Zélia, eu vou precisar de mais ajuda." O aluguel foi pago. O antibiótico foi reposto, a geladeira foi abastecida e a cesta de vime, gasta com celofane rasgado, que tinha sobrevivido ao restaurante e ao estacionamento e ao chão da cozinha às 3 da manhã, foi posta no armário com cuidado, não jogada fora, guardada, porque Valentina já sabia, mesmo sem saber ainda o tamanho do que estava começando, que aquela cesta era parte de uma história que um dia ia importar ser contada. Eu não sabia de nada disso enquanto acontecia. Eu estava ocupado vendo a minha própria história desmoronar, devagar, do jeito que as coisas grandes desmoronam. Não de uma vez, mas em camadas, cada uma revelando outra embaixo, até que não tem mais nada segurando o peso. Mas essa parte vem depois.
Antes, você precisa saber o que eu vi quando finalmente a encontrei de novo. 5 anos. Eu preciso que você entenda o que são 5 anos quando a vida decide cobrar tudo de uma vez. Não são só datas no calendário, não são só aniversários que passam e contas que vencem. São 5 anos de acordar todo dia sendo uma versão menor do que você era no dia anterior, sem conseguir identificar exatamente o momento em que a queda começou. Porque a queda não tem momento, tem processo, e o processo é silencioso até que o barulho é grande demais para ignorar. A empresa faliu no 3º ano depois do divórcio, não de repente. Empresas grandes não morrem de repente. Morrem devagar, de decisões ruins empilhadas, de arrogância que não houve conselho, de um CEO que estava tão distraído com a própria vida pessoal que deixou buracos se abrirem na gestão financeira até que os buracos eram maiores do que o faturamento conseguia tapar. Eu era esse CEO. Eu era a causa principal do que estava acontecendo e demorei mais tempo do que deveria para aceitar isso. Porque é muito mais fácil culpar o mercado, culpar a conjuntura, culpar qualquer coisa que tenha endereço fora do espelho. Mônica foi embora quando o dinheiro secou. Não dramaticamente, não com briga ou cena. Foi com aquela eficiência fria de quem sempre teve um plano alternativo e simplesmente o ativou quando o plano principal deixou de ser conveniente. Uma manhã ela estava, outra manhã as coisas dela tinham sumido do armário e havia uma mensagem no celular que dizia que ela precisava de espaço para pensar. Nunca mais atendeu o telefone depois disso. Eu fiquei olhando para o armário aberto por um tempo que não consigo medir. O apartamento que ficou foi alugado, menor do que eu estava acostumado, num bairro que 5 anos antes eu não teria considerado. Trabalho de consultor autônomo. O tipo de trabalho que um homem aceita quando não tem mais estrutura para sustentar o peso do cargo que tinha antes. Reuniões em cafeterias em vez de salas de vidro. Celular pré-pago por 3 meses até as contas começarem a equilibrar. A gravata que eu usava todo dia jogada no fundo de uma gaveta porque não havia mais lugar que pedisse gravata. Eu tinha aprendido, nesse processo todo, uma coisa que nenhum MBA ensina, que o tamanho da queda é proporcional à altura em que a gente estava, e que a altura em que eu estava tinha sido construída em cima de coisas que não eram tão sólidas quanto eu pensava. Foi numa terça-feira comum que tudo mudou de novo. Uma dessas terças sem peso específico, sem nada marcado no calendário que justificasse o que aconteceu. Eu estava a pé pelo centro. Tinha saído de uma reunião de consultoria que tinha corrido razoavelmente bem, o suficiente para eu estar de bom humor, mas não o suficiente para eu estar distraído. Caminhava pela rua principal do centro comercial, aquela que concentra os restaurantes mais antigos da cidade, os que sobreviveram a décadas de modismo porque tinham clientela fiel e cozinha honesta. Passei pelo Le Brasserie. Não entrei. Nunca mais tinha entrado desde aquela noite. Não por culpa consciente. Ou talvez exatamente por culpa consciente, mas do tipo que a gente não nomeia para não ter que lidar. Só passei, olhei a fachada de relance e continuei andando. E então parei. Ao lado do Le Brasserie, onde antes havia uma loja de artigos de escritório que eu nunca tinha frequentado, havia uma fachada diferente. Colorida, não de forma exagerada, mas com aquele uso de cor que é resultado de escolha cuidadosa, de alguém que pensou no que queria transmitir antes de mandar pintar. Amarelo mel nas molduras, branco limpo na parede, uma vitrine organizada com doces dispostos como se fossem objetos de desejo. E no alto, em letras cursivas que tinham peso e presença, Luna Doces, confeitaria artesanal. Fiquei parado na calçada olhando para o nome. Luna. O nome me chegou de uma forma que não tem explicação racional. Não como palavra, mas como peso. Como se aquelas 4 letras contivessem alguma coisa que eu ainda não tinha autorização de entender completamente.
Fiquei tentando me convencer de que era coincidência, que Luna era um nome comum, que havia dezenas de razões para uma confeitaria se chamar assim. Mas eu conhecia a mulher que tinha saído do meu casamento com uma cesta de doces. E eu conhecia o tipo de coisa que ela faria com um nome. Entrei. O cheiro me parou na porta. Não o cheiro genérico de confeitaria. Chocolate e baunilha e açúcar caramelizado são universais. Era um detalhe dentro desse cheiro, uma nota específica de chocolate meio amargo com manteiga numa proporção que eu não tinha sentido em lugar nenhum nos últimos 5 anos, mas que o meu corpo reconheceu antes que o meu cérebro tivesse processado o que estava acontecendo. Era o brigadeiro da avó. A loja não era grande, mas era exatamente o que precisava ser. Balcão longo com os doces dispostos sob vidro. Mesinhas redondas com cadeiras de madeira pintada, uma parede inteira com fotos, clientes, eventos, matérias de revista, prêmios emoldurados. E no centro dessa parede, maior do que as outras, uma foto em preto e branco que me fez dar um passo para frente sem perceber que estava me movendo. Valentina sorrindo com uma criança no colo. As duas de avental. A criança de talvez 4 anos, cachos escuros, sorriso largo que mostrava um dente faltando na frente. Valentina com aquele sorriso real. O que eu conhecia, o que ela não desperdiçava. Embaixo da foto, numa plaquinha pequena de madeira, fundadora, Valentina Duarte. Fiquei olhando para a foto por um tempo que provavelmente foi longo demais para ser discreto. Olhei para a criança. Olhei para os cachos escuros, para o sorriso torto, para a forma do rosto que era inegavelmente a cara da mãe, mas com alguma coisa que eu reconhecia de um jeito que fazia o estômago virar. A fila na porta, a matéria de revista emoldurada, melhor confeitaria artesanal da região, o título dizia. O logotipo da Luna Doces, estampado em embalagens, guardanapos, aventais. Isso tinha começado com uma cesta de vime e um celofane rasgado numa noite em que eu estava bebendo champanhe com a mulher por quem eu tinha destruído o casamento. Levantei os olhos do balcão. Valentina estava atrás do balcão atendendo uma cliente. De avental branco, cabelos presos, uma caneta atrás da orelha. Mais segura do que eu lembrava. Não a segurança performática de quem precisa provar alguma coisa, mas aquela segurança quieta de quem construiu algo real com as próprias mãos e sabe o peso exato do que tem. Ela estava explicando alguma coisa sobre uma encomenda para cliente, gesticulando levemente, sorrindo do jeito profissional e caloroso, ao mesmo tempo que eu nunca fui capaz de ensinar para nenhum funcionário meu. Ela levantou o olhar. Me viu. Nenhuma das duas coisas que eu esperava aconteceu. Não houve congelamento. Não houve aquela pausa dramática que a culpa que eu carregava achava que merecia. Valentina me olhou por um segundo. Só o suficiente para registrar, para confirmar que era eu mesmo e não alguém parecido. E então disse, com a mesma voz tranquila com que estava falando com a cliente, voltando o olhar para mim com uma expressão que era profissional e nada além de profissional. Pois não? Deseja algum doce? Pois não. Deseja algum doce. A mesma oferta da cesta. A mesma pergunta que ela fazia de mesa em mesa nos restaurantes onde eu jantava com outra mulher. Mas desta vez ela estava atrás do balcão e eu estava do lado de fora. E não havia nenhuma cesta, não havia nenhum celofane, não havia nenhuma humilhação que eu pudesse adicionar ao que já tinha sido feito. Havia só ela, a confeitaria, o cheiro do brigadeiro da avó e a pergunta mais simples e mais devastadora que alguém poderia me fazer naquele momento. Eu abri a boca. Não saiu nada. Ela não esperou. Voltou a atenção para a cliente que estava sendo atendida, continuou a conversa sobre a encomenda, como se eu fosse mais um cliente indeciso parado na porta, como se os 5 anos, e o divórcio, e a cesta, e o restaurante, e tudo o que havia acontecido entre nós dois, não pesassem absolutamente nada no espaço entre o balcão
e a entrada da loja. Saí sem comprar nada. Na calçada, parei. A perna não queria andar. Fiquei parado do lado de fora como um idiota, olhando a fila que entrava e saía, os clientes que saíam com sacolinhas com o logotipo da Luna Doces, o movimento constante de uma loja que era claramente um sucesso real, não uma tentativa, não um começo. Uma coisa que já tinha chegado onde estava indo. Um homem passou e me reconheceu. Paulo, antigo sócio de um negócio menor que tínhamos feito anos atrás. Me olhou com aquela expressão de quem nota que alguma coisa está errada, mas não quer perguntar diretamente. Disse: Rodrigo, tudo bem? Você está pálido. Eu disse: a Valentina tem uma confeitaria. O nome é Luna. Paulo ficou quieto por um momento. Depois disse com cuidado: Luna é o nome da filha dela, né? O chão saiu debaixo dos meus pés. Não literalmente, mas foi exatamente assim que sentiu. Aquela sensação física de que o ponto de apoio desapareceu e o corpo não recebeu o aviso a tempo. Olhei para Paulo. Ele olhou para mim com uma expressão que estava começando a entender que tinha dito alguma coisa que eu não sabia. Filha. 5 anos sem procurar, sem perguntar, sem uma mensagem, uma ligação, qualquer gesto na direção de saber o que tinha acontecido com a mulher que eu tinha deixado grávida na assinatura de um divórcio. 5 anos em que eu tinha vivido como se aquela gravidez fosse uma informação periférica, uma coisa que existia em algum lugar, mas que não tinha endereço na minha vida porque eu tinha decidido, covardemente, que não precisava ter. Luna. O nome da confeitaria era o nome da filha. A filha que eu não sabia que tinha nascido menina. A filha cujo nome eu estava aprendendo numa calçada 5 anos depois. Pelo sócio errado, na frase errada, no momento mais errado possível. Olhei para o vidro da confeitaria. A foto na parede. Valentina e a criança de avental. Os cachos escuros. O sorriso torto com o dente faltando. Aquela forma do rosto que eu tinha reconhecido sem saber ainda o que estava reconhecendo. Eu tinha uma filha. E ela tinha 5 anos. E o nome dela era Luna. E ela sorria do jeito que sorria na foto, com um avental pequeno demais e cachos que eram da mãe, mas com alguma coisa que vinha de mim. E eu estava descobrindo isso numa calçada enquanto ela estava ali dentro, provavelmente do outro lado daquele vidro que eu não tinha coragem de encarar. O peso desse momento não tem palavra adequada. Eu posso te dizer que foi devastador. Posso te dizer que foi o ponto em que alguma coisa dentro de mim quebrou de um jeito diferente de tudo que tinha quebrado antes. Mas nenhuma dessas frases chega perto do que realmente foi sentir que você perdeu 5 anos de uma pessoa que é sua e que você nem sabia que existia porque você foi covarde demais para perguntar. Voltei para o apartamento a pé, a reunião de consultoria, os contratos, as contas equilibrando. Nada disso existia mais como pensamento. Só existia o nome, Luna, a foto, os cachos, o sorriso torto e a pergunta que eu já sabia, antes mesmo de formular, que ia me custar tudo que eu ainda tinha de orgulho responder. Como é que um pai chega na vida de uma filha que ele abandonou antes mesmo de saber que ela tinha nascido? Eu não tinha resposta ainda, mas pela primeira vez em 5 anos eu tinha a pergunta certa. Voltei à confeitaria no dia seguinte. Não tinha um plano. Homem nenhum nessa situação tem um plano. Tem só a necessidade de estar perto de alguma coisa que ele destruiu e que sobreviveu sem ele, e a esperança idiota de que a proximidade seja suficiente para começar a consertar o que a distância fez. Cheguei às 10 da manhã, quando a loja estava abrindo, achando que cedo demais seria menos intimidador. Não foi. Sandra me barrou na entrada. Eu não a conhecia. Soube o nome depois.
Ela estava de avental, com uma bandeja de doces na mão, e me olhou com aquela avaliação direta de quem aprendeu a proteger alguma coisa que importa e não tem paciência para ser educada com quem não merece educação. Disse: "A Valentina está ocupada." Eu disse: "Diz que o Rodrigo precisa falar com ela." Sandra ficou me olhando por um momento. Uma daquelas pausas que não são hesitação, são julgamento. Então disse, com uma calma que era mais cortante do que qualquer volume: "O Rodrigo que abandonou ela grávida? Esse?" Não tinha resposta para isso. Abaixei a cabeça. Sandra entrou. Ficou do lado de dentro por alguns minutos. Voltou e disse: "Ela não tem nada para falar com você." Fechou a porta com uma firmeza que não era portada, era definitiva. Fiquei na calçada por mais alguns minutos, olhando a porta fechada, sentindo o ridículo e o merecido da situação se misturarem numa proporção que não favorecia nenhum dos dois. Depois fui embora. Não porque havia aceitado, mas porque entendi que forçar uma entrada onde você não é bem-vindo não é coragem. É repetir o mesmo erro de sempre. Achar que o que você quer tem mais peso do que o que a outra pessoa precisa. Voltei 3 vezes naquela semana. As 3 vezes, Sandra abriu a porta. As 3 vezes a resposta foi a mesma. Variações do mesmo não, entregues com a mesma firmeza tranquila de quem está protegendo algo que custou muito para ser construído e não vai deixar ser perturbado por alguém que chegou tarde demais, achando que chegar é suficiente. Na 4ª vez, não fui à entrada. Fiquei do lado de fora, na calçada, olhando pela vitrine. E foi assim que vi Luna, pela primeira vez de verdade. Ela estava numa mesinha pequena no canto da loja, uma mesinha que claramente existia para ela, com uma cadeirinha na medida certa, uma caixa de lápis de cor, papéis espalhados com aquela desordem organizada de criança que sabe onde está cada coisa no meio do caos. Desenhava com aquela concentração total que só crianças e artistas de verdade conseguem ter. O corpo inteiro inclinado sobre o papel, a língua levemente para fora, os cachos caindo na frente do rosto e sendo empurrados para o lado com o pulso a cada 2 minutos. 5 anos, cabelos escuros e cacheados como os de Valentina. O sorriso que eu tinha visto na foto, torto, com o dente da frente faltando. E alguma coisa na forma de se sentar, no jeito de inclinar a cabeça quando estava pensando, que eu reconhecia de um lugar que não era memória, mas era mais fundo do que memória. Fiquei parado na calçada do lado de fora do vidro, olhando para minha filha desenhar por um tempo que não sei medir. Não entrei, não bati no vidro. Apenas fiquei ali, do lado errado do vidro, que era exatamente onde eu merecia estar. Depois fui embora. Naquela noite, no apartamento pequeno com as contas equilibrando devagar e a gravata no fundo da gaveta, fiquei pensando nos desenhos. No que uma criança de 5 anos desenha quando está sozinha numa mesinha de canto enquanto a mãe trabalha. Fiquei pensando se havia pessoas nos desenhos, que pessoas eram essas, que histórias ela inventava no papel com os lápis de cor espalhados. Descobri a resposta alguns dias depois, de um jeito que não estava preparado para receber. Valentina me contou, muito tempo depois, quando já havia espaço entre nós para esse tipo de conversa, que Luna desenhava famílias, sempre famílias, 3 figuras no papel, uma mulher, uma criança e um homem. O homem era sempre desenhado por último, sempre com menos detalhes que as outras 2 figuras, sempre com o rosto deixado em branco ou com um círculo simples, sem feições. Um homem sem rosto. Luna não perguntava do pai de forma direta, não com essa palavra, não de forma que Valentina precisasse responder de imediato. Mas perguntava de outras formas, as formas que crianças usam quando estão processando algo que não tem vocabulário completo para nomear. Perguntava quando via famílias na confeitaria,
pai, mãe, filhos comprando doce juntos numa tarde de sábado. Ficava olhando com aquela atenção silenciosa e depois voltava para a mesinha e desenhava. Valentina guardava cada desenho, não numa pasta, não num arquivo organizado. Guardava numa caixa de sapato forrada com papel de presente que ficava no alto do armário do quarto dela. Cada papel dobrado com cuidado, cada família de 3 figuras com o homem sem rosto, guardada como se fosse um documento de alguma coisa que ainda não tinha nome, mas que precisava ser preservado. Eu soube da caixa, soube dos desenhos, soube do homem sem rosto que Luna desenhava, sem saber que estava desenhando o pai, da mesma forma que eu estava do lado de fora do vidro, sem saber ainda como ser o pai que ela estava deixando o espaço aberto para existir. E soube de uma coisa que me acertou de um jeito que nenhuma das outras acertou, que Luna, naquela mesinha de canto, com os lápis espalhados e os cachos na frente do rosto, estava me esperando, sem saber que estava me esperando. Estava deixando um espaço em branco num papel que eu ainda precisava aprender a merecer preencher. O problema era que eu não sabia como chegar até esse papel. Sandra continuava me barrando na entrada com aquela firmeza de quem tem razão e sabe disso. Valentina continuava ocupada, sempre ocupada, genuinamente ocupada porque a confeitaria era real e as encomendas eram reais. E o trabalho não parava porque um homem arrependido aparecia na calçada toda semana, achando que presença física era o mesmo que responsabilidade. Mas havia uma coisa que eu podia fazer sem precisar de permissão de Valentina, sem precisar passar por Sandra, sem precisar ser mais do que um cliente comum numa confeitaria movimentada. Podia entrar e pedir um brigadeiro. Sentei numa das mesinhas, pedi o mais simples do cardápio. Brigadeiro tradicional, o da avó, o que eu tinha reconhecido pelo cheiro na primeira vez que entrei. O garçom trouxe num pratinho pequeno com um guardanapo dobrado ao lado. Pequeno, redondo, com granulado escuro, exatamente como Valentina fazia na nossa cozinha de domingo. Comi, e o sabor chegou antes que eu estivesse preparado para ele. Não é que brigadeiro seja uma coisa extraordinária em si. É chocolate, manteiga, leite condensado, coisas que existem em confeitarias do mundo inteiro. Mas havia uma proporção, um ponto de cozimento, uma textura específica que era a receita da avó e que eu não tinha provado em lugar nenhum nos últimos 5 anos, porque não existe em lugar nenhum a não ser na mão de Valentina. As lágrimas vieram sem aviso. Não o tipo dramático, não o tipo que chama a atenção. O tipo quieto, que aparece nos cantos dos olhos antes que a gente decida se vai deixar ou não, e que quando chega assim é porque alguma coisa foi longe demais para ser contida por orgulho ou por força de vontade. Dona Zélia viu. Ela estava numa das mesas próximas, tomando café, fazendo aquilo que eu aprendi que ela fazia toda manhã. Estava de olho em tudo, sem parecer que estava de olho em nada. Me olhou por um momento. Depois pegou a xícara, levantou e veio sentar na cadeira na minha frente sem pedir permissão e sem precisar pedir. Ficou me olhando por um segundo. Depois disse: "Eu sei quem o senhor é." Não era acusação, era só informação, dita com aquela serenidade de quem processou muita coisa durante muito tempo e chegou num lugar além da raiva. Eu disse: "Eu sei." Ela disse: "Então o senhor sabe que eu vi o que aquela mulher do vestido verde fez com a Valentina naquele restaurante." "Eu sei porque a Valentina me contou chorando com a cesta no chão do estacionamento. Eu estava aqui quando ela chegou em casa naquela noite." Não disse nada. Não havia nada que servisse. Dona Zélia continuou. "Me contou a noite do chão da cozinha, o antibiótico, o aviso de despejo, os 30 brigadeiros feitos às 4 da manhã, o sorriso de Luna que fez Valentina se levantar quando ela não tinha mais razão visível para se levantar. Contou tudo com aquela precisão tranquila de testemunha fiel, sem drama, sem acusação extra além dos fatos,
que eram devastadores o suficiente sem precisar de adorno. Cada palavra era uma conta que eu não sabia que estava aberta, sendo apresentada com juros de 5 anos. Quando terminou, ficou me olhando. Depois disse a frase que eu carrego até hoje, que eu vou carregar o resto da vida. O Senhor não vai consertar 5 anos, mas pode começar a não perder o sexto. Paguei o brigadeiro, saí. E pela primeira vez, desde que eu tinha entrado naquela confeitaria pela primeira vez, eu saí com alguma coisa que não era só peso, era também direção. Pequena, incerta, sem garantia nenhuma de que Valentina fosse me dar qualquer espaço para seguir nela. Mas era direção, e era a primeira que eu tinha em muito tempo. Voltei à confeitaria numa terça-feira à noite, depois do expediente. Não fui de manhã, não fui no horário de movimento, não fui quando Sandra estava no turno da entrada e podia me barrar com aquela firmeza tranquila que eu já conhecia bem. Fui quando a loja estava fechando, quando as luzes da vitrine estavam sendo apagadas uma por uma e as cadeiras já tinham sido empurradas para cima das mesas. Fui porque Dona Zélia tinha me dito que não dava para consertar 5 anos, mas que eu podia começar a não perder o sexto. E eu não sabia fazer mais nada com aquela frase a não ser aparecer. Valentina abriu a porta. Não Sandra. Valentina. De avental ainda, com o cabelo preso mais frouxo do que de manhã, aquela aparência de fim de dia, de trabalho real que não tem como ser fabricada. O cansaço honesto de alguém que construiu alguma coisa com as próprias mãos e passou o dia inteiro sustentando o que construiu. Ela me olhou para a calçada atrás de mim, como se estivesse verificando se eu tinha vindo sozinho. Depois ficou na porta sem abrir completamente, sem fechar, numa posição que era ao mesmo tempo uma permissão e um aviso. Atrás dela, lá dentro, Luna estava na mesinha do canto. De pijama, já tinha passado do horário dela, mas estava acordada, desenhando com aquela concentração total que eu tinha observado pela vitrine semanas antes. Os cachos espalhados, a língua levemente para fora, os lápis de cor organizados na desordem particular dela. Valentina seguiu o meu olhar, olhou para Luna, olhou de volta para mim e disse, com uma voz que não era hostil, mas que tampouco era convidativa. Era só honesta, que era pior do que qualquer das duas coisas. Você tem 2 minutos. Eu disse, eu sei que não tenho direito de estar aqui. Ela disse, não tem. Eu disse, eu sei que não tenho resposta para 5 anos. Ela disse, não tem mesmo. Ficamos em silêncio por um momento. Lá dentro, Luna levantou a cabeça dos desenhos por um segundo, olhou para a porta, me viu parado ali, sem entrar ainda, e voltou para os lápis sem demonstrar nenhuma reação específica. Com aquela neutralidade de criança que ainda não decidiu o que uma pessoa nova significa. Eu disse, eu só queria estar perto, não para pedir nada, não para explicar, só para estar perto. Valentina ficou me olhando por um tempo que eu não tentei preencher. Depois abriu a porta um pouco mais. Não disse nada, mas abriu. Entrei. Luna levantou o olhar de novo quando eu me aproximei. 5 anos, cachos, o dente faltando na frente, os olhos que eram da mãe, mas com alguma coisa que vinha de mim numa proporção que eu não estava preparado para encarar de perto. Ela me examinou com aquela franqueza absoluta que só crianças têm, sem filtro, sem polidez social, sem nenhuma das camadas que os adultos desenvolvem para proteger os sentimentos de todo mundo, incluindo os próprios. Disse, você é novo aqui. Não era pergunta, era observação. Eu disse, sou. Ela considerou isso por um segundo. Depois voltou para o desenho. Decisão tomada, assunto encerrado. O homem novo havia sido catalogado e arquivado, e agora os lápis de cor eram mais urgentes. Valentina ficou atrás do balcão, fingindo organizar alguma coisa. Mas eu sabia que ela estava ouvindo tudo e observando tudo com aquela atenção periférica que mães desenvolvem e que parece relaxada, mas não perde nenhum detalhe.
Fiquei parado perto da mesinha de Luna por um momento, sem saber o que fazer com as mãos, ou com o corpo, ou com o silêncio. Então, Luna empurrou uma folha de papel na minha direção, sem levantar os olhos do que estava desenhando. A folha tinha um espaço em branco no canto direito. Ela disse, com aquela naturalidade de quem está dividindo uma tarefa óbvia: "Você pode colorir aqui se quiser, mas não sai da linha." Sentei na cadeirinha do lado. Pequena demais para mim, ridiculamente pequena, os joelhos quase na altura do queixo. Peguei um lápis de cor, verde. Comecei a colorir dentro das linhas com um cuidado desproporcional, como se aquele espaço em branco fosse a coisa mais importante que eu tinha que não estragar naquela noite. Luna não me olhou fazer isso, mas encostou o cotovelo levemente no meu braço enquanto desenhava. Um desses gestos inconscientes de criança que não tem nenhuma intenção por trás, mas que chegam com todo o peso do mundo assim mesmo. Fui voltando. Valentina não disse que eu podia. Também não disse que não podia. O que ela fez foi mais preciso do que qualquer permissão explícita. Foi continuar abrindo a porta quando eu aparecia e ir ajustando os termos dessa presença de acordo com o que ela observava. Se eu chegava e tentava falar sobre nós dois, ela desviava. Se eu chegava e ficava perto de Luna sem fazer disso um projeto ou uma performance, ela deixava. Aprendi rápido qual dos dois funcionava. Os domingos viraram o dia fixo. Sandra presente, Dona Zélia presente, Valentina sempre por perto, mas nunca sentada na mesma mesa. Luna me chamava de moço. Não por instrução de ninguém, simplesmente porque era o que eu era para ela. O moço que aparecia nos domingos e coloria dentro das linhas e não sabia fazer nada de útil, mas aparecia. Numa tarde, depois de algumas semanas, eu pedi para Valentina me ensinar a fazer o brigadeiro da avó. Ela parou o que estava fazendo, me olhou com aquela avaliação que eu já conhecia, o olhar que pesava intenção antes de pesar pedido. Depois disse: "Por quê?" Eu disse a verdade, que era a única coisa que eu ainda podia oferecer que tinha algum valor. "Porque eu quero aprender algo que importa." Ela ficou em silêncio por um momento. Depois foi para a cozinha e disse, sem me olhar: "Vem." A cozinha da confeitaria era grande, organizada com aquela lógica de quem trabalha de verdade no espaço. Cada coisa no lugar certo pelo motivo certo, nada decorativo, tudo funcional. Cheirava a chocolate e baunilha e manteiga aquecida. Aquele cheiro denso e honesto que eu tinha reconhecido na primeira vez que entrei pela porta e que desde então associava com alguma coisa que eu tinha perdido e que estava tentando, sem saber bem como, encontrar de volta. Valentina me ensinou sem me poupar. As proporções, o fogo, o tempo de mexer sem parar, o ponto exato em que a massa começa a desgrudar da panela, e é isso. Nem antes nem depois, porque antes é mole demais e depois é duro demais. E o brigadeiro da avó não aceita a aproximação, aceita só o ponto. Me ensinou uma vez, devagar, explicando cada etapa com aquela precisão de quem fez isso 1000 vezes e sabe onde cada iniciante vai errar. Eu errei em todos os lugares onde ela disse que eu ia errar. Queimei o chocolate na primeira tentativa porque fui no fogo alto achando que ia adiantar. Errei o ponto na segunda porque tirei cedo demais. Na terceira, o brigadeiro ficou tão duro que Luna mordeu fez uma careta e disse com aquela honestidade devastadora de 5 anos: "Tio, o seu é feio." Ri. De verdade, do fundo, do tipo de riso que sai quando a gente está tão além do orgulho que a única resposta possível é a graça. Valentina, do outro lado da bancada, desviou o olhar rápido demais para que eu não visse o sorriso. Mas eu vi. Voltei toda semana para a cozinha. Melhorava devagar. Não porque tinha talento, mas porque aparecia. O brigadeiro foi ficando menos duro, menos queimado, menos feio, segundo Luna, que tinha estabelecido ela mesma como árbitro oficial da qualidade e não tinha nenhuma intenção de ser gentil com o julgamento. Numa tarde de domingo, Luna estava sentada no balcão da cozinha, me assistindo errar o ponto mais uma vez. Tinha os cachos presos de qualquer jeito.
o avental amarrado na cintura com um nó que era maior do que o avental. Ficou me observando, depois observou a mãe do outro lado da cozinha, depois me observou de novo. Então parou. Colocou o lápis que estava segurando em cima do balcão. Ficou olhando para mim com aquela seriedade de criança que antecede as perguntas que os adultos passam anos evitando. Disse: "Mãe, o tio é meu pai?" O som da colher de Valentina parando foi a coisa mais alta que eu já ouvi num silêncio. Sandra, que estava do lado de fora da cozinha, parou. Dona Zélia, que estava numa das mesinhas com um café, parou. Eu parei. A panela parou de fazer barulho, como se o fogão tivesse ouvido também. Luna ficou olhando para a mãe com aquela expressão de quem fez uma pergunta completamente razoável e está esperando uma resposta completamente razoável, sem entender ainda o peso do que tinha colocado no ar com 5 anos e uma franqueza que nenhum adulto na sala tinha conseguido ter em muito mais tempo do que isso. Valentina se abaixou na frente dela, devagar, até ficar na altura dos olhos da filha. Vi as lágrimas chegarem antes que ela decidisse o que fazer com elas. A voz saiu baixa, com aquela qualidade de quem está sendo honesta num nível que dói. "Por que você acha isso, filha?" Luna não hesitou. Disse, enumerando com aquela lógica linear de criança que ainda não aprendeu que a verdade às vezes precisa ser embrulhada antes de ser entregue, porque ele vem todo domingo, porque ele olha para mim do jeito que os pais olham na escola, e porque quando ele faz brigadeiro feio, ele faz a mesma cara que eu faço quando erro a lição. A Valentina me olhou por cima da cabeça de Luna. Eu estava chorando. Não o choro contido de antes. O outro, o que não pede licença, o que chega quando a gente ficou tempo demais segurando alguma coisa que era grande demais para ser segurada. Valentina olhou de volta para Luna. Ficou um momento em silêncio, que era o silêncio de alguém tomando uma decisão que não tem volta. Depois disse, com uma voz que era a coisa mais corajosa que eu já ouvi: "Sim, filha, ele é." Luna me olhou. Não pulou, não gritou, não fez nenhuma daquelas reações que eu esperava sem saber que estava esperando. Desceu devagar do balcão, aquele descimento cuidadoso de criança que ainda mede a distância antes de pular. Caminhou até mim. Ficou parada na minha frente por um segundo, me examinando de perto com aquela seriedade que era a coisa mais séria que eu já enfrentei na vida. Depois, pegou a minha mão. As 2 mãos dela cabiam dentro de uma minha com espaço sobrando. Segurou com aquela firmeza surpreendente de criança que decide que vai segurar e segura de verdade. Me olhou direto nos olhos e disse, com a voz mais calma e mais definitiva que já saiu de uma pessoa de 5 anos: "Então agora você vem todo dia, não só domingo." Não era pergunta, era condição, era o contrato mais honesto que alguém já me apresentou. Sem advogado, sem papel, sem nenhuma das formalidades que eu tinha usado para me livrar de responsabilidades antes. Só uma criança segurando a minha mão e me dizendo o que eu precisava fazer para merecer o que estava sendo oferecido. Olhei para Valentina. Ela estava de pé com as lágrimas escorrendo e as mãos juntas na frente do avental, me olhando com uma expressão que eu não sabia nomear completamente, mas que continha em alguma camada algo que não era perdão ainda, mas que era a possibilidade de que o perdão existisse num futuro que dependia inteiramente do que eu fizesse a seguir. Olhei para Luna, disse: "Todo dia. Você já viu alguém aprender a ser pai? Não o pai de filme, aquele que aparece pronto, que sabe o que fazer, que chega e encaixa naturalmente no espaço que estava esperando por ele. O pai real, o que chega tarde, que não conhece as rotinas, que não sabe qual copo é o favorito, nem qual música faz dormir, nem qual história pede no final do dia. O que aprende tudo isso do zero, enquanto tenta não mostrar o quanto zero é realmente zero. Fui esse pai." Valentina estabeleceu os termos com aquela clareza que era a marca dela.
Nunca havia ambiguidade no que ela dizia, nunca havia espaço para eu interpretar o que era conveniente. Eu podia estar presente na vida de Luna, presente de verdade, não de fachada, buscá-la na escola, estar na mesinha do canto quando ela desenhava, aparecer nos dias de semana e não só nos domingos que Luna tinha exigido com aquela firmeza de 5 anos que ainda me fazia querer rir e chorar ao mesmo tempo quando eu pensava nisso. Mas a relação entre mim e Valentina era outra conversa, num tempo diferente, se é que esse tempo existia. E ela não ia misturar as duas coisas para me poupar do desconforto de mantê-las separadas. Aceitei. Não porque era fácil, porque era o único caminho que existia. Os primeiros dias foram estranhos da forma específica que as coisas verdadeiramente novas são estranhas. Não desconfortáveis por fora, mas por dentro, naquele lugar onde a gente percebe que não tem referência nenhuma para o que está vivendo. Busquei Luna na escola na primeira quinta-feira. Fiquei na calçada antes do horário, sem saber onde ficar, sem saber se ficava na fila dos pais ou num canto separado, sem saber como Luna ia reagir me vendo ali fora do contexto da confeitaria. Ela saiu pela porta, me viu, e veio andando na minha direção com a mochila maior do que as costas dela, e aquela expressão de quem confirma uma hipótese. Você veio. Eu disse. Disse que vinha. Ela considerou isso por um segundo. Depois pegou a minha mão, da mesma forma que tinha pegado na cozinha, com aquela firmeza que não pedia permissão, e começou a andar. Não me perguntou onde estávamos indo. Assumiu que eu sabia. Tive que perguntar para ela o caminho para a confeitaria, o que a fez me olhar com uma expressão entre o espanto e a diversão, como se a incompetência de adultos fosse uma novidade constante e fascinante. Luna me ensinou o caminho. Essa frase tem um peso que vai além da rua que percorremos. Luna me ensinou o caminho, para a confeitaria, para a escola, para o mercado onde Valentina comprava os ingredientes toda segunda-feira de manhã, para o parque onde ela ia nos sábados, quando o movimento da loja permitia. Me ensinou os atalhos, as lojas onde a dona dava pirulito para ela, o cachorro na grade da casa amarela que latia, mas não mordia, o pé de manga na esquina que ainda não estava no ponto, mas que ela visitava toda semana com esperança renovada. Aprendi a cidade dela, a cidade pequena que ela tinha construído nos 5 anos em que eu não estava. Na confeitaria, continuei tentando fazer brigadeiro. Valentina não me poupava e Luna menos ainda. A crítica da filha era a mais honesta que eu já recebi em qualquer contexto profissional ou pessoal. Direta, sem crueldade, mas sem gentileza desnecessária, baseada exclusivamente em critério objetivo. O brigadeiro estava duro? Estava duro. Estava queimado? Estava. Estava com gosto de manteiga demais? Ela sabia dizer e dizia, e depois voltava para os lápis de cor sem dar chance de defesa. Melhorei devagar, com a consistência de quem não tem talento, mas tem presença. Aparecia, errava, ouvia Luna, tentava de novo. Valentina começou a me deixar mais tempo na cozinha. Não sentava do meu lado, não transformou aquilo numa aula formal, mas ficava por perto, corrigia o fogo quando eu ia alto demais, ajustava o tempo quando eu tirava antes do ponto. Uma linguagem de cozinha que era a única linguagem que cabia entre nós dois naquele momento. Aprendi a não pedir mais do que aquilo. A linguagem de cozinha era o que havia, e era mais do que eu merecia, e eu sabia disso. Numa tarde de domingo, com o brigadeiro um pouco menos feio do que das semanas anteriores, Luna provou, mastigou com aquela seriedade de especialista e disse: "Tá melhorando." Pausa. "Ainda é feio, mas tá melhorando." Valentina, do outro lado da bancada, deixou escapar uma risada. Curta, involuntária, daquele tipo que sai antes que a pessoa decida se vai deixar sair. Depois, fingiu que estava concentrada numa embalagem que não precisava de concentração nenhuma. Mas a risada tinha saído e ficou no ar da cozinha por mais tempo do que durou.
comecei a trazer coisas, não presentes caros. Aprendi rápido que presentes caros eram uma linguagem errada, que cheiravam a tentativa de comprar o que não tem preço. Trazia frutas do mercado quando ia buscar Luna na escola e passava pela feira. Trazia o antibiótico quando Luna pegou um resfriado em julho, sem que ninguém pedisse. Trocava a lâmpada do banheiro da confeitaria quando queimava, consertava a prateleira que estava solta na parede dos fundos, ficava depois do fechamento varrendo o salão enquanto Valentina fechava o caixa. Coisas úteis, presença útil. Aprendi que era isso que valia. Não o gesto grandioso, mas a constância pequena, o aparecer toda vez que havia algo que precisava de presença. Luna foi me adotando da forma gradual e inevitável que crianças adotam as pessoas que aparecem sempre. Primeiro eu era o moço, depois era o pai que aparecia todo dia. Depois era só parte da rotina. A parte que buscava na escola, que errava brigadeiro, que coloria dentro das linhas quando ela mandava e sabia o nome do cachorro que latia, mas não mordia na casa amarela. Numa tarde, ela me puxou pela mão na direção da prateleira mais alta da cozinha, onde Valentina guardava os ingredientes especiais. Disse: "Você é alto. Pega aquele chocolate para mim." Peguei. Ela pegou, foi embora. Nem agradeceu, porque dentro da lógica dela eu já era a pessoa que pegava chocolate alto. E agradecer por isso seria como agradecer pela gravidade. Fui ficando invisível da forma certa, presente sem ocupar mais espaço do que havia para mim, útil sem fazer da utilidade um projeto visível, constante, sem transformar constância em pressão. E Valentina foi vendo isso. Não comentava, não elogiava, não reconhecia em voz alta, não me dava nenhum sinal explícito de que estava notando. Mas eu a conhecia bem o suficiente, mesmo depois de 5 anos e tudo o que havia acontecido, para saber que o muro não era mais o mesmo muro do primeiro dia. Tinha as mesmas pedras, mas o cimento estava diferente, menos sólido, não no sentido de fraco, diferente no sentido de que havia algo do outro lado sendo considerado. Foi numa tarde de domingo que Luna fez a pergunta que nenhum de nós dois adultos havia tido coragem de fazer. Ela estava no balcão da cozinha. Eu estava errando o ponto mais uma vez. Valentina estava embalando encomendas do outro lado. Luna parou de desenhar. Ficou olhando para mim, depois para a mãe, depois para mim de novo, com aquela seriedade que eu já sabia significava que algo importante estava prestes a ser dito sem filtro nenhum. Disse: "Mãe." Valentina disse: Luna disse: "Se o papai vem todo dia, por que ele não mora aqui?" O silêncio que chegou depois dessa pergunta foi diferente de todos os silêncios que eu já tinha vivido naquela cozinha. Era o silêncio de uma verdade dita tão diretamente que o ar precisava de um momento para se reorganizar em volta dela. Valentina parou de embalar. Eu parei de mexer o chocolate. Luna ficou nos esperando com aquela paciência serena de criança que fez uma pergunta razoável e está genuinamente aguardando uma resposta razoável. Valentina me olhou. Eu olhei para ela. E naquele olhar havia uma conversa inteira que nenhum dos dois estava pronto para ter em palavras, mas que Luna, com 5 anos e nenhuma paciência para evasão de adulto, tinha acabado de tornar inevitável. A pergunta de Luna ficou no ar por mais tempo do que uma pergunta de criança tem direito de ficar. Valentina foi a primeira a se mover. Foi até a filha, se abaixou, olhou nos olhos dela com aquela honestidade que era a marca de tudo que ela fazia e disse: "Porque morar junto é uma decisão grande e decisões grandes precisam de tempo." Luna considerou isso por um momento com aquela seriedade de quem está pesando se a resposta é satisfatória. Depois disse: "Tá bom." E voltou para os desenhos. Simples assim. Crianças aceitam verdade com uma facilidade que adultos perderam em algum lugar no caminho. Mas a pergunta não foi embora quando Luna virou a página.
Ficou entre mim e Valentina naquele espaço que a gente não nomeava, mas que existia. Menor do que no começo, menos hostil do que nos primeiros meses, mas ainda não resolvido, ainda não atravessado completamente. Valentina não era do tipo que resolvia as coisas antes de estar pronta. E eu aprendi, nesse processo todo de aparecer e ser útil e colorir dentro das linhas, que o tempo dela era o único tempo que importava. Então, esperei. O cartório veio antes de qualquer outra conversa. Valentina me ligou numa segunda-feira de manhã. A primeira vez que ela ligou para mim, sem ser em resposta a nada, sem ser sobre escola, ou ingrediente, ou lâmpada queimada. Disse: "Tem uma coisa que precisa ser feita. Você pode vir amanhã de manhã?" Fui. Ela estava na porta da confeitaria com Luna de mão, as duas prontas. Valentina com uma pasta de documentos que eu reconheci pelo tamanho como sendo papéis de cartório. Fomos a pé, os três, pelo mesmo caminho que Luna tinha me ensinado semanas antes, com ela no meio, segurando as nossas mãos e balançando os braços com aquela alegria de criança que não precisa de motivo específico para estar feliz. No cartório, o escrivão pediu o nome completo da criança para formalizar o reconhecimento de paternidade. Valentina disse: "Luna Duarte." Eu olhei para ela. Duarte era o meu sobrenome, o sobrenome que ela tinha usado no casamento e que eu achei que tinha ficado nos papéis do divórcio. Ela encontrou o meu olhar e disse, com aquela voz calma, que era mais direta do que qualquer discurso: "Ela sempre foi Duarte. Eu só não tinha colocado no papel. 5 anos. Luna tinha carregado o meu sobrenome por 5 anos sem que eu soubesse que existia, sem que eu tivesse feito nada para merecer que ele fosse dado, porque Valentina havia decidido, sozinha, na maternidade pública, numa madrugada de quinta-feira em que eu estava dormindo, que a filha não ia pagar pelo erro do pai. Assinei os papéis com uma mão que não estava completamente firme. Luna ficou do meu lado desenhando no verso de um formulário que o escrivão gentilmente cedeu, alheia à dimensão do que estava sendo formalizado, completamente presente na única dimensão que importava para ela naquele momento: o desenho. Saímos do cartório com Luna Duarte oficialmente no papel. Ela pediu sorvete porque era dia de coisa importante e dias de coisa importante mereciam sorvete. Lógica irrefutável. Fomos os três até a sorveteria da esquina, que ela conhecia pelo nome da dona e pelo sabor que pedia sem precisar ler o cardápio. Não mora junto, mas estou em todo dia. Aluguei um apartamento a 3 quarteirões da confeitaria. Não planejado, não anunciado. Apenas a escolha óbvia de quem entendeu que proximidade real não é morar no mesmo teto, é poder ser encontrado quando precisam de você. Luna sabe o caminho de cor. Às vezes aparece com Dona Zélia depois da escola, sobe, joga a mochila no canto e pede suco, enquanto conta o que aconteceu no dia com aquela velocidade de narrador que não respeita pausas dramáticas. O brigadeiro virou coisa séria, não no nível de Valentina. Nunca vai chegar lá e eu parei de tentar chegar porque entendi que o objetivo nunca foi igualar, foi participar. Toda sexta-feira eu apareço na confeitaria antes de abrir com uma fornada. Não perfeita, não bonita segundo os padrões de Luna, mas feita com o chocolate certo, no ponto aproximadamente certo, com o granulado que ela escolhe porque tem opinião forte sobre granulado. Sandra criou uma etiqueta. Não pediu permissão. Simplesmente apareceu uma sexta-feira com uma impressão pequena e colou no pratinho. Brigadeiro do pai, feito com amor, decorado por Luna. Luna decorava com aquelas estrelinhas de confete colorido que ela espalhava em quantidade que desafiava a física, com uma letra de criança na etiqueta menor que dizia "do meu pai". É feio, mas é gostoso. Virou o produto mais vendido da semana. As clientes pediam com uma consistência que Sandra começou a anotar na lista de encomendas regulares. Não porque era o melhor brigadeiro da confeitaria,
Longe disso, Valentina sabia e eu sabia. E Luna sabia melhor do que ninguém. Mas havia alguma coisa naquela etiqueta, naquela história implícita de um pai aprendendo com as mãos o que não havia aprendido na hora certa, que tocava as pessoas de um jeito que qualidade técnica não toca. O Le Brasserie me procurou. Não diretamente. A gerente de eventos ligou para a confeitaria pedindo uma degustação para possível fornecimento de sobremesas. Valentina me contou no final do dia, com aquela expressão que era ao mesmo tempo irônica e serena, que ela tinha desenvolvido para o tipo de situação em que o universo fecha um círculo de forma mais literal do que o esperado. O mesmo restaurante, a mesa do canto, o champanhe, a risada de Mônica. Agora no cardápio de sobremesas do Le Brasserie, doces artesanais, Luna Doces. A marca da mulher que entrou ali com uma cesta 5 anos atrás e foi apontada pelo dedo de quem achava que humilhar era o mesmo que vencer. Valentina fornece toda semana. Entrega pessoalmente às terças, com aquela postura ereta que eu observei pela primeira vez naquela noite e que nunca mudou, nem quando ela tinha a cesta, nem quando tem a van da confeitaria. Seu Danilo, o gerente que abriu a porta para ela naquela sexta-feira, recebe as entregas e sempre diz a mesma coisa. Melhor decisão que tomei foi deixar a moça da cesta entrar. Mônica apareceu numa tarde de quarta-feira. Não porque sabia que era a Luna Doces de Valentina. Entrou como qualquer cliente entra, pela porta com a bolsa no braço, olhando o cardápio na parede. Sandra estava no balcão. Mônica pediu uma caixa de brigadeiros sortidos sem levantar o olhar do cardápio. Pagou. Provou um ali mesmo enquanto esperava o troco. Fechou os olhos por um segundo. Aquele fechamento involuntário de quem prova algo genuinamente bom. Depois disse, sem pensar, pro ninguém específico, que delícia. Quem é a dona disso? Sandra apontou. Disse, aquela ali. Valentina estava no fundo do balcão, organizando uma encomenda, de avental, cabelo preso, completamente concentrada no que estava fazendo. Mônica olhou, reconheceu. O sangue foi embora do rosto dela, com aquela rapidez específica de quem entende, num segundo, a dimensão do que está vivendo. Saiu sem dizer nada, com a caixa de brigadeiros na mão, paga, consumida, a marca de Valentina impressa na embalagem que ela segurava enquanto atravessava a porta. Valentina não viu. Estava concentrada na encomenda. Sandra me contou depois, rindo com aquela satisfação de quem protegeu algo por muito tempo e viu a proteção fazer sentido. Eu ouvi e fiquei em silêncio por um momento. Depois disse, ela sabe? Sandra, não acho. E não importa. Tinha razão. Não importava. Mônica não importava há muito tempo. Ela havia deixado de importar no momento em que Valentina sentou no chão da cozinha às 3 da manhã e decidiu que a risada do restaurante ia ser combustível em vez de âncora. O brigadeiro que Mônica provou sem saber que estava provando era o resultado daquela decisão, e isso era suficiente. Era mais do que suficiente. A cesta original ainda está na prateleira. Valentina a colocou lá quando a confeitaria abriu. Não como decoração, não como peça de cenário, mas como o que ela é. O começo de uma coisa que custou tudo e que por isso tem um valor que nenhum prêmio emoldurado na parede consegue replicar. De vime gasta, com o celofane rasgado numa das bordas de tanto uso. Ao lado, numa etiqueta de Luna em letra de criança com estrelinhas de confete coladas na borda. Do meu pai. É feio, mas é gostoso. E entre a cesta e o brigadeiro torto, uma foto de Luna sorrindo, tirada por Dona Zélia numa tarde de domingo na cozinha, com o avental maior do que ela, os cachos na frente do rosto, aquele sorriso com o dente faltando, que é a coisa mais real que eu já vi na vida. 3 objetos numa prateleira, nenhuma explicação necessária. A história inteira contada em silêncio para quem souber olhar. De onde veio, o que custou e por quem valeu
cada centavo do preço. Valentina me perguntou uma vez, numa tarde em que Luna tinha ido dormir cedo e a confeitaria estava fechada, e a gente ficou na mesinha do canto tomando café sem pressa, se eu tinha arrependimento. Eu disse: de tudo que eu fiz, sim. De estar aqui agora, não. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse, olhando para o café: o brigadeiro do pai vendeu mais do que o meu essa semana. Eu disse: impossível. Ela disse: Luna colocou estrelinhas extras. Fez diferença. Ficamos em silêncio os dois. Um silêncio diferente de todos os silêncios anteriores. Não o pesado, não o hostil, não o cheio de coisas não ditas que ocupam mais espaço do que as ditas. O silêncio de duas pessoas que passaram por algo grande e chegaram a um lugar que não estava nos planos de nenhuma das duas, mas que é, contra todas as probabilidades, um lugar bom. Luna tinha razão desde o começo. O brigadeiro feio com as estrelinhas extras faz diferença. Às vezes, o que é feito com as mãos erradas no tempo errado ainda chega onde precisa chegar, desde que a pessoa apareça. Desde que apareça todo dia, não só domingo. Eu apareço.